Muito bem-vindos ao Memórias Pod, meu nome é Leandro Magalhães e esse é o seu podcast Storytelling, onde eu conto histórias reais em que o nome de Deus foi glorificado. Esse episódio é um pouco diferente do que eu venho fazendo até agora. Esse é o primeiro episódio de uma sequência onde eu vou contar a história da igreja. Nesse primeiro episódio a gente vai falar um pouco sobre a igreja primitiva. No segundo episódio a gente vai passar ali pela Idade Média, Renascença, até chegar no terceiro episódio ao Martinho Lutero, a Reforma Protestante. Então vou pedir para que você siga a gente lá no Instagram, que você procure lá por Memórias Pod, porque é por lá que eu falo com vocês. Vou pedir para que você se inscreva lá no canal da IDB Jaraguá, que é por onde esse episódio vai sair no formato de vídeo. E eu vou pedir essa semana para que você indique esse projeto para os seus amigos. Sabe aquele seu amigo que você fala: poxa vida, eu acho que fulano ia gostar muito desse trabalho. Então quero que você indique, para que esse projeto venha crescer. Então, é isso, galera. O episódio dessa semana tá muito legal. Vamos lá. A nossa história hoje, ela começa mais ou menos numa parte que não tem na sua Bíblia, que é o que aconteceu entre o Velho Testamento e o nascimento de Jesus Cristo. A região da Palestina, que é onde o cristianismo teve o seu início, o berço do cristianismo, ela sempre teve a sua importância. Todos os países e nações sempre olharam para a Palestina. Era lá que ficavam as principais rotas comerciais. No século IV surge um homem chamado Alexandre o Grande. E se um dia você já ouviu dizer que não se pode ter o mundo inteiro, esse ditado ele não funcionava para Alexandre o Grande, porque ele conquistou o mundo inteiro. Alexandre o Grande ele tinha um princípio de não opressão dos povos conquistados. Ele criava laços locais, ele misturava as culturas, ele se casava com as mulheres daquelas nações que ele conquistava e ele tinha o objetivo de criar uma única língua. E esse é o processo que a gente chama hoje em dia de helenismo. E é por causa desse movimento encabeçado por Alexandre o Grande que toda a região da Palestina falava grego. E é importante destacar aqui, nesse momento, que isso trouxe uma divisão no povo judeu. Então, é importante saber que o Antigo Testamento, nesse tempo, ele foi traduzido para o grego. Alexandre o Grande ele morre em 323 a.C. E é aí que surge o Império Romano. O Império Romano ele é responsável, digamos, pela criação do que a gente conhece e chama hoje de infraestrutura. O Império Romano ele tinha um princípio de unidade política, um princípio de avanço, uma ideia de pensar em como fazer as coisas da melhor forma. Então, recapitulando, por enquanto a gente tem Alexandre o Grande trazendo unificação da cultura e fazendo com que o grego se tornasse a língua principal. Depois, a gente tem o Império Romano, que traz a paz, com a unidade política e a criação da infraestrutura. E é aqui nesse momento que Jesus Cristo nasce. Jesus Cristo vem ao mundo, ele nasce em meio a uma época que o judaísmo vivia os conflitos internos mesmo deles, e Jesus ele vem com a mensagem de ide por todo mundo e pregai o evangelho. Após a morte de Jesus, a igreja ela começa ali em Jerusalém, com os apóstolos mesmo. Só que no começo os apóstolos eles tinham uma ideia de que a mensagem de Cristo era só para o povo judeu. Apesar de Jesus ter dito, ide por todo mundo e pregai o evangelho, os apóstolos eles acreditavam que aquela mensagem de Jesus era só para o povo deles. Mas a mensagem da cruz, ela é universal, ela é para o mundo todo. E essa visão da mensagem ela vem mudar lá no livro de Atos 10, quando Pedro ele tem uma visão. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vinho para a terra.
no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e impura. A segunda vez a voz lhe disse: não faças tu comum ao que Deus purificou. E foi aqui, nessa visão que Pedro teve, que ele entendeu que o evangelho era para o mundo e não só para o povo judeu. Outro fator importante aqui é a conversão de Paulo. Paulo era um dos principais perseguidores dos cristãos. Paulo, ele sai da posição de perseguidor e vai para a posição de um dos principais missionários de todos os tempos. Paulo, ele passa a ser a pessoa responsável por propagar a fé aos gentios. A principal igreja dessa região era a igreja de Paulo, a igreja de Antioquia, e foi aqui que saíram os trabalhos missionários. Foi daqui que a palavra foi espalhada pelos 4 cantos. Paulo, sem dúvida, foi uma das pessoas mais importantes para o crescimento do cristianismo, mas é unanimidade entre os historiadores que quem foi realmente o grande responsável foi o povo comum. O povo comum foi o principal fator do crescimento do cristianismo. Comerciantes, trabalhadores, ferreiros, enfim, pessoas normais. Desde o início, o cristianismo ele sempre sofreu perseguição. No início, do próprio povo judeu. Só que no início, eles eram perseguidos simplesmente por ser cristãos. Esse era o único motivo. Mas com o tempo, o cristianismo ele passou a ser maior que o judaísmo. Maior na questão numérica mesmo. E no ano de 54, Nero se torna o imperador de Roma. Nero era famoso não só pelos seus feitos, mas ele ficou também conhecido, digamos, ele passou a ter fama de louco. Nero, ele marca a primeira grande perseguição aos cristãos. Nero, ele mandava matar pessoas simplesmente por serem contra ele. E com menos de 10 anos no poder, ele já era odiado por todo o seu povo. E para piorar mais ainda a situação, em 18 de julho de 64, acontece um incêndio em Roma. E não demorou muito para que surgissem boatos de que o próprio Nero foi o responsável pelo incêndio. O incêndio ele durou 7 dias e destruiu a cidade inteira. Não existe nenhuma prova ou evidência de que Nero havia incendiado Roma. Mas digamos que para ele acabou sendo benéfico, porque ele já tinha planos de revitalização de Roma, né? E não demorou muito para que Nero viesse a se defender das acusações, né? Os bairros que não foram atingidos pelo grande incêndio eram bairros cristãos. Então o imperador logo usou o povo cristão como um bode expiatório. Ele acusou os cristãos pelo incêndio. E é aqui que começa a primeira grande perseguição ao povo cristão pelo Império Romano. O imperador decretou que todo cristão deveria ser morto. Os cristãos eram queimados vivos e serviam como luminárias. Os cristãos eles eram usados como tochas no jardim do imperador. Eles foram levados até o Coliseu para serem devorados por leões. Essa perseguição ela foi centralizada ali na cidade de Roma. Os historiadores acreditam que é nessa época que Paulo foi morto e decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. No ano de 68, o povo ele se revolta contra Nero e ele acaba cometendo suicídio. Em meio a esse caos, a igreja ela continuava crescendo e o evangelho continuava a ser pregado. Após a queda de Nero, Domiciano assume o governo de Roma. Domiciano, ele tinha o desejo de trazer de volta a glória para Roma. A perseguição não parou. O imperador ele fazia com que o povo fizesse sacrifícios à sua inteligência. Acredita-se que é nessa época em que João foi exilado na ilha de Patmos. E é aqui que ele vem escrever o livro de Apocalipse. Domiciano foi considerado um tirano e foi morto dentro do seu próprio palácio.
No ano de 92 d.C., o imperador Trajano ele assume o governo de Roma. Trajano não era a favor da perseguição aos cristãos sendo bancadas com dinheiro do Estado. Então ele assina um decreto ali em que o cristianismo continuava proibido, mas o Estado não deveria interferir para que isso acontecesse. Os cristãos, eles digamos que não eram mais alvo do império. A perseguição continuou, só que de forma mais amena. As pessoas elas eram levadas presas e deveriam assinar ali um documento negando sua fé, o que muitas vezes não acontecia. E eles também acabavam mortos. Se não fosse a perseverança desses irmãos que morreram como verdadeiros mártires, com certeza a gente não estaria aqui hoje. A história da igreja, infelizmente, tem o sangue desses homens nos seus alicerces. O testamento, de formar ali a continuação da Bíblia. A igreja, ela ia recebendo, ela ia validando esses escritos. Quando acontece o último concílio no ano 4º, é feita ali a constatação que as igrejas elas rejeitavam e aceitavam mais ou menos os mesmos livros. E é nesse momento que os evangelhos, as cartas de Paulo, os livros de Atos, eles já eram reconhecidos como inspirados por Deus. Com o credo da igreja organizado e elaborado, a igreja passa a declarar no que eles creem. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. É aqui que nasce a apostolicidade da igreja. A igreja passa a tomar como base os ensinamentos dos apóstolos. Em meio a tantas divergências de pensamento, divergências de interpretação, a igreja ela passa a seguir os ensinamentos das pessoas que andaram com Jesus. A igreja estava unificada. E é aqui que surge a Igreja Universal Antiga. É nesse momento ali, mais ou menos no século II, que a igreja vivia um momento de paz. Uma paz relativa, mais ou menos, porque a perseguição ela ainda existia. Décio e Diocleciano foram imperadores que perseguiram a igreja de forma sistemática por todo o império. Antes, a perseguição ela era mais ali em Roma. Só que esses dois imperadores, durante um século inteiro, eles fizeram com que a perseguição aos cristãos fossem por todo o Império Romano. Décio chegou a criar um decreto que obrigava todas as pessoas que adorassem aos deuses romanos para que a glória de Roma voltasse. Os cristãos agora precisavam de uma espécie de documento que provava que eles haviam prestado adoração aos deuses de Roma. Depois, quem assume o governo de Roma é Diocleciano. Foi ali mais no final do século, onde ele encabeçou a maior perseguição de todas. Diocleciano ele tinha um jeito diferente de governar. Ele dividiu o Império Romano em 4 partes. E cada uma dessas partes tinha um imperador. Um desses imperadores ele era pai de Constantino. A gente vai falar dele daqui a pouco. Além de matar os cristãos, ele sabia da importância da palavra. Ele sabia da importância da escrita. Então, além de perseguir o povo, ele queria destruir os manuscritos cristãos. Nos exércitos, havia uma discussão se os cristãos deveriam ou não participar. Algumas vezes, os cristãos eles vinham a se recusar ali a participar dos rituais romanos. E isso acabou sendo um estopim para uma grande perseguição. Diocleciano determinou que todos os cristãos deveriam ser mortos. Todos os manuscritos deveriam ser destruídos e as igrejas deveriam ser queimadas. A igreja
ela já estava num período de perseguição de mais ou menos 300 anos. 300 anos de perseguição constante. Mas Constantino, aquele que eu falei agora há pouco, que era filho de um imperador, ele iria mudar isso. Constantino, ele assumiu o Império de Roma. E Constantino, ele já tinha uma simpatia aos cristãos porque a mãe dele era cristã. Um dia, Constantino, ele alega ter tido uma visão de Deus. Constantino, ele desenhou o sinal da cruz no escudo dos soldados e ele venceu uma guerra. Constantino, ele, como já tinha a família cristã, ele acabou se tornando um cristão. E depois dessa experiência com Deus, ele passou a olhar para a igreja de uma forma diferente, ele passou a olhar com outros olhos. E em 313 depois de Cristo, ele assina o Edito de Milão, dando liberdade para todos os cristãos. A igreja de Jesus estava livre. É isso aí, galera. Essa foi a primeira parte de uma sequência na qual a gente vai contar a história da igreja até a Reforma. Então eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau.